Então, galera, é sobre isso. Precisamos falar sobre Gilmar Mendes. Eu tenho certeza que isso vai me dar problema. E precisamos falar dele porque é muito óbvio, já que nas últimas 48 horas ele deu 4 entrevistas e deixou muito claro que ele quer que a gente fale dele sim. Então vamos atender esse desejo do ex-intocável. Vamos falar dele porque eu não sei se você entendeu o porquê o Gilmar começou a sua turnê, mas a mídia já revelou. E não, o motivo não é porque o Gilmar é um cara extremamente carismático e popular. É porque não sobrou nenhuma outra opção. Bora lá? Antes desse vídeo começar, deixa o like aí, amigo, que eu juro que não faz o dedo cair e ainda ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. E se o Gilmar queria holofote, contribua para essa causa. Combinado? Bom, 2 dias, 48 horas, 4 entrevistas e um caos institucional. Segundo o próprio Gilmar Mendes, à CNN, a última entrevista que ele deu nessa sexta-feira, sua turnê midiática se deu porque ele achava que havia chegado a hora de esclarecer algumas coisas que, segundo ele, não estavam devidamente claras a respeito do caso Master e a imagem afetada do tribunal. Ele também disse que entendia que tinha que ser ele a enfrentar esse debate por ele ser o decano da corte, ou seja, o mais antigo. Mas segundo a mídia, não foi bem isso que aconteceu, não. O que tem deixado Gilmar Mendes irritado, segundo fontes do STF? E o que seria? Bom, bora abrir aspas. A avaliação de quem acompanha de perto a rotina da corte, hoje claramente dividida, é a de que o atual decano precisou assumir o papel de principal defensor da instituição em um momento de pressão de todos os lados. Antes, essa função de escudo do STF vinha sendo exercida por Alexandre de Moraes, agora fragilizado e mais exposto diante dos desdobramentos do Master. Fecha aspas. Ou seja, Gilmar tomou a frente de tentar defender a corte que está em seu pior momento da história, não porque é um decano respeitável, mas porque não tinha mais ninguém para fazer esse papel. Toffoli tá mega queimado igual o Alexandre, nem daria para eles colocarem a cara no sol sem serem perguntados sobre suas relações com o Master. E os caras aparentemente não querem isso de jeito nenhum. Já os outros ministros não querem nem pensar em serem tragados para esse escândalo, porque de fato é o que acontece. Apareceu para defender, se tornou suspeito do porquê resolveu aparecer para defender algo que perante a sociedade parece indefensável. Fachin, o presidente da corte no momento, tá na contramão do que esperava Gilmar. E ele tá lá brigando pelo seu código de ética, tipo, gente, palestra, quanto vocês ganharam? Vamos tornar isso público? E a ala do contra da corte responde que não! Aí foi aquela, se não tem tu, vai tu mesmo. Gilmar teve que se prestar a esse papel. Eu não sei se ele esperava que ele atrairia tanto interesse. E aí, a primeira pergunta que eu me fiz é o porquê ele aceitaria ser esse cara que ia tomar chumbo para tentar estancar a sangria? Eu não tenho essa resposta, gente, mas eu lembrei de uma matéria do UOL que dizia isso aqui. E hoje tem uma reportagem, aliás, é a manchete do jornal Folha de São Paulo, da online, sobre os pagamentos do Banco Master. O Banco Master desembolsou 60 milhões de reais a autoridades da República. Isso além, do Brasil, em Londres, Nova York, Lisboa, inclusive patrocinando o evento que é conhecido como Gilmar Palusa, que é do ministro Gilmar Mendes. A reportagem, a defesa de Vorcaro disse que não se manifestaria sobre esses eventos, mas foi muito dinheiro. O mais custoso de todos foi o de Londres, claro, Londres, uma cidade caríssima, né? Vorcaro desembolsou cerca de 7 milhões e meio, mais de 38 milhões de reais, quase 39 milhões de reais. Mas isso é só uma matéria, tá, gente? Aqui ninguém tá insinuando absolutamente nada. Não sou doida. Uma outra coisa. Nessa sexta-feira, a prisão do Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, foi mantida pela segunda turma do STF, com Toffoli se declarando suspeito. E sabendo que sua prisão seria mantida porque tem quilos de provas contra ele, Paulo correu, trocou de advogado e já pediu sua transferência para a Polícia Federal para dar início às tratativas de delação. Porém, a delação que eu estou mais ansiosa para ver anunciada não é a do Daniel Vorcaro,
é a do Daniel Monteiro, que era o operador da propina. Ele que formalizava documentos falsos, mas também cuidava da ocultação de patrimônio que os corruptos envolvidos no esquema levavam, como é o caso do Paulo Henrique, que levaria alguns imóveis de luxo como pagamento. E grave isso aí que a gente vai falar sobre isso no final desse vídeo. A distribuição de toda a propina passava pelo radar do Daniel, e a sua prisão do Daniel também foi mantida. Pensa no tanto de coisa que esse cara sabe. A CNN fez essa matéria aqui a respeito. Corrida por delação potencializa desgaste e preocupa a ala do STF. E segundo a matéria, a preocupação é que os ministros sejam citados nas delações, já que 2 deles já aparecem nas investigações. E assim, a avalanche se torne ainda mais forte em cima da corte que está sem estrutura para segurar esse BO todo. E eu digo isso porque, como vimos, o Relações Públicas acabou sendo o Gilmar, que queria, ao que tudo indica, melhorar a cara da corte perante a sociedade. E eu tô imaginando a cara dos demais ministros vendo que, após cada entrevista, a situação que já era ruim piorou ainda mais. Obrigado por isso, Gilmar. Nossa, camisa dessa. Acabou facilitando bastante as coisas para nós. Na primeira entrevista, Gilmar achou que seria legal zombar do sotaque de um estado inteiro, o que acabou gerando a acusação de xenofobia. Na segunda entrevista, ele demonstrou toda a arrogância da corte ao dizer que o inquérito das fake news só acaba quando termina, além de ter tentado atacar a imprensa em vários momentos, dizendo que a culpa dessa crise era da mídia. Na terceira entrevista, ele quis saber se o Zema não ficaria ofendido em ver um bonequinho seu na versão homossexual. E até agora estamos aqui no silêncio completo de Erika Hilton, das associações, das instituições. Ninguém para processar o Gilmar. Ele pediu desculpa no melhor estilo, foi mal. Tava doidão de bala fine. E ficou por isso mesmo. E aí a lição que eu tirei disso é que se a gente cometer esse tipo de crime, se a gente pedir desculpa e se arrepender de coração, tá tudo certo. Porque se valeu pro Gilmar, tem que valer pra todo mundo, né não? E aí, na quarta entrevista, ele praticamente disse que o escritório da esposa do Alexandre é super top e que ele não pode fazer juízo de valor sobre os 129 milhões de reais cobrados em um único contrato com o Vorcaro do Master envolvido em todo esse escândalo. Sim, ele não pode fazer juízo de valor. Claro que não. Gente, foi muito difícil separar apenas 4 momentos para citar dentre tantos. Mas vamos ao panorama geral do retrato que Gilmar Mendes expôs do STF ao público de forma gratuita. Gilmar disse que Alessandro Vieira cometeu abuso de autoridade ao pedir seu indiciamento, no que ele teve a coragem de dizer que foi apenas por um habeas corpus. Vejam só, o cara tava realmente indignado, né? Tipo, vejam só, como pode uma coisa dessas? O triste foi assistir a covardia dos jornalistas ao não enfrentarem essa questão, já que o habeas corpus foi dado no inquérito que estava arquivado e foi reaberto apenas para que a empresa do Toffoli garantisse que seria Gilmar Mendes a dar a decisão de suspender a quebra de sigilo fiscal durante uma investigação de corrupção da Maridit. Então não foi um simples habeas corpus. E para revidar, nas 4 entrevistas, o Gilmar Mendes insinuou que o Alessandro Vieira havia sido comprado ou se associado a milicianos, sem apresentar uma única prova. Porque aparentemente esse abuso de autoridade aí é só ele que pode. Gilmar defendeu abertamente a continuidade do inquérito das fake news. E essa parte aqui eu vou ter que colocar o áudio, porque até o jornalista da CNN, que estava super na camaradagem, nossa, me deu muita preguiça, observou o óbvio. A crítica que é feita, pelo que o senhor tem dito, é o seguinte: fake news sempre existiram e sempre vão existir. Se for partir desse ponto de vista, esse inquérito não termina nunca. Talvez o nome seja impróprio. É o inquérito de defesa da democracia. Porque fake news ficou um pouco... também é nome de fantasia. Mas é um expediente jurídico novo, que nunca existiu na história. E justifica-se ter esse expediente novo? Vocês perceberam a gravidade disso? Vamos mudar o imaginário desse inquérito? Talvez mudar o objeto? Porque fake news já se perdeu, né? O jornalista tá certo, vai ter que durar para sempre. Agora esse inquérito é o inquérito da defesa da democracia. Só que esse aqui é o documento assinado por Toffoli que explica para que serve o inquérito. E aqui diz que é para investigar notícias falsas que atingem a honra e a segurança dos ministros e seus familiares.
Ao dizer que o inquérito deveria se chamar Defesa da Democracia, Gilmar Mendes se coloca a si e aos demais ministros como a fonte originária da democracia no país, como se sem eles a democracia não existisse, que criticá-los, apontar seus atos, é um ataque ao Estado de Direito. E a sensação que eu fiquei é que eles se perderam totalmente. E não queria ser eu a fazer isso aqui, e eu já vou contar o porquê, mas a democracia no mundo inteiro se entende por direito ao voto e as garantias de direito e liberdade. Apenas isso. E dito isso, o mais louco é que até o jornal O Globo parece ter descoberto a roda. STF impede direita de fazer política. Antes de defender nossas preferências políticas, é preciso defender a democracia, num sentido pluralista. Nessa matéria, o Hortelado conta como políticos de direita são eleitos pelo voto popular, instituem políticas públicas aos quais foram eleitos para fazer, e a Suprema Corte derruba. Por quê? Porque sim. Todo poder emana do povo que exerce esse poder através de seus representantes eleitos. É o que diz a Constituição. Mas hoje isso não acontece. Afinal, todo poder emana da Suprema Corte. Fato percebido por mais de 70% da população que enxerga como um risco para a democracia o superpoder acumulado pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, numa retórica impressionante, o Gilmar tentou atribuir à mídia a culpa do escândalo do Master ter chegado ao STF. Ele disse em todas as entrevistas, de forma categórica, que a imprensa levou o caso Master para a corte. E de todos que entrevistaram o ministro, apenas a Renata Lopresti esfregou na face do ministro que a imprensa tem o dever de noticiar os fatos, independente para onde esses fatos levem. O resto ficou tipo, tá bom, ministro, você salvou a democracia, né? Mas escutem essa parte aqui, porque se o Gilmar Mendes esqueceu dos fatos, eu não esqueci. Então, o que eu tenho dito, isso não é uma questão do Supremo. As investigações vão, certamente, mostrar quais são os problemas e se há responsabilidade de um ou de outro. Mas não se pode dizer que esse seja um problema do Supremo Tribunal Federal. Daí eu ter dito, dentro da linha, eu aprendi com vocês ao longo desses anos, que a gente sempre tem que fazer lead. Quer dizer, não tentem transferir para a sede aqui da Praça dos Três Poderes esse problema do Master. O Master reside na Faria Lima. É só isso. Então, a questão é uma questão do sistema financeiro e deve ser assim tratado. Agora, se houver responsabilidade de autoridades, parlamentares participaram disso ou daquilo, ou algum ministro cometeu algum deslize ou coisa do tipo, e que se investigue. Não, só para então nós explicarmos, você vai dizer, de novo Gilmar não respondeu a minha pergunta. Não, aqui o papel do Supremo é absolutamente marginal, se houver. Se algum ministro tiver cometido algum deslize, cara, a participação do Supremo, se houver, é marginal. Gilmar tá vivendo no mesmo país que eu vivo ou ele é só uma pessoa muito desinformada? Porque vocês lembram dessa matéria aqui? Enquanto era relator do caso Master, mesmo sabendo que não poderia ser o relator, Toffoli determinou que os celulares, computadores e documentos apreendidos com o Vorcaro, seu cunhado e demais envolvidos, não fossem analisados pela PF, fossem lacrados e enviados ao seu próprio gabinete. E aí, depois do escândalo com essa determinação, o Toffoli até deixou a PF analisar as provas. Olha como ele é bonzinho. Mas apenas os 4 peritos escolhidos por ele próprio, que hoje, todos sabemos, está até o pescoço envolvido nessa investigação. O Alexandre, bom, tem 129 milhões de motivos, incluindo a visita à mansão do Vorcaro em companhia do Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Mas eu vou ficar com o fato de que ele estava trocando mensagem de visualização única com o Vorcaro até momentos antes do Vorcaro ser preso. Até hoje o Brasil não sabe o que o Vorcaro pediu para o Xande bloquear. Gente, até hoje a gente não viu as imagens do aeroporto de Roma. Ei, Brasil. Aí o Gilmar me aparece dizendo que se rolou um deslize de algum ministro, foi algo marginal, que a culpa é da Faria Lima. Que prova que ele tem? Ele apresentou alguma? E eu acho que tudo isso aí não desceu na goela de ninguém. Nem com tubaína isso aí vai descer. Quando perguntado sobre impeachment de ministros, se o STF tinha planos de controlar o processo, Gilmar respondeu isso aqui.
Sobre impeachment, o Supremo poderia tomar alguma decisão? Se houver abuso, com certeza. Se houver abertura de um processo de impeachment do Senado Federal. Que não se justifique, certamente o Supremo pode ter controle. Isso já disse isso. Todo o processo de impeachment é passível de controle judicial. Tipo, não foi nenhum sim, vamos controlar, foi um com certeza. Então, o que eu entendi é que só vai ter impeachment se o ministro concordar com a acusação. Aí, menino, já tô eu aqui, lá em 2027, assistindo a abertura do processo do impeachment de um ministro sendo aprovada, o Gilmar Mendes aparecendo dizendo que tá proibido e o Senado aprovando o processo de impeachment do Gilmar Mendes também. É um cenário possível? Dá pra fazer? Porque eu acho que a gente vai acabar descobrindo. Gilmar também deixou claro que a democracia brasileira não comporta liberdade de expressão para quem faz bonequinhos em forma de sátira contra ministros da corte. É sério? Ele disse isso de forma bem explícita. Mas aí eu invoco Alexandre de Moraes do Velho Testamento. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. E aí, com 8 anos de atraso, o Globo me mete esse editorial. Críticas e sátiras não podem ser incluídas no inquérito das fake news. E é editorial. O que o jornal pensa? Não pode, viu? E como resposta, um ministro de forma oculta, porque, oh meu Deus, chegou na Veja e mandou essa informação aqui. Crise entre Zema e STF escala e ministro já fala em prisão do ex-governador de Minas. Rapaz, você foi preso pelo quê? Você estava envolvido no caso Master? Menino, não. Eu fiz um Vila Sésamo dos ministros do STF. Enquanto isso, Lula é presidente. O Cabral virou blogueiro. E o Bolsonaro tá preso. Acho, e aqui ó, achismo, que Gilmar quis passar um tom de autoridade perante a sociedade. Mas o recado entregue foi de autoritarismo. Pegou muito mal. As críticas foram generalizadas. Em todos os programas jornalísticos, ninguém adulou o Gilmar. Ninguém falou que, ele mandou super bem na defesa da corte. Pelo contrário, a conclusão foi de que a turnê do Gilmar piorou e muito a situação. E a resposta da corte perante ao descontrole causado é a que todos já esperávamos. Em meio à crise, STF abre licitação para patrulhar redes sociais. Edital prevê acompanhamento 24 horas por dia de menções ao tribunal e seus ministros, com envio de alertas em tempo real e relatórios analíticos. Por isso que no início do vídeo eu falei que não queria ser eu a fazer um resumo para o Gilmar do resultado da sua turnê, porque o STF está contratando uma empresa para monitorar toda a internet e seus usuários para saber quem está falando mal dele e o que estão falando. E aí eu tô querendo saber, né? Quem estiver falando mal vai parar no inquérito das fake news? E quem já tiver no inquérito das fake news vai ser mandado para um gulag? Vai ser preso? Vai ter as páginas derrubadas e assim a democracia estará salva? Algum senador vai fazer algo a respeito ou vamos reviver o terror de 2020, 21 e 22? E para encerrar esse assunto, porque eu preciso falar rapidão do Lula, eu vi essa matéria aqui e entendi que realmente as vozes, as críticas e as sátiras devem ser silenciadas, porque parece que tem muito chumbo grosso vindo por aí. Então, vocês lembram que o Vorcaro ia pagar o ex-presidente do BRB em imóveis de luxo, né? Pois então. PF investiga uso de imóvel citado em conversa que Vorcaro menciona Moraes. Após denúncia envolvendo imóveis para o ex-presidente do BRB, PF analisa se apartamento foi usado em esquema. Porque vocês lembram que o Vorcaro conta para a namorada que estava recebendo o Alexandre e ela pergunta para o Vorcaro: ele gostou do apartamento? A não ser que Xande tenha um hobby de decoração e design de interiores que a gente ainda não sabe, a pergunta soou estranha segundo a imprensa. E a PF está querendo saber se algo aconteceu ali. Aguardando ansiosamente as cenas dos próximos capítulos. E para encerrar esse vídeo, o Lula continua caindo nas apostas do Polymarket, que recebe apostas do mundo inteiro, onde as pessoas escolhem quem elas acham que vai ganhar a eleição em determinado país. Lula saiu de 51% de chance de ganhar para 33%. E hoje ele está atrás do Flávio. O Polymarket é uma referência de observação eleitoral no mundo todo.
Aí, você sabe o que foi que aconteceu? O governo Lula proibiu o Polymarket no Brasil. Assim, você só vai poder se basear nas pesquisas internas produzidas em solo tupiniquense. Bicho, eu não tô acreditando. Foi muito descarado. Ah, eu tomei uma virada, então esteja proibido. É muito suco, sabor, democracia. Mas dessa vez, eu realmente acredito que o fim do Lula e do PT na nossa tão amada pátria é logo ali. Porque faltam 6 meses, galera. Então, levanta a cabeça, senão a coroa cai. E a gente tem um país para mudar. E é sobre isso. Novamente, valeu, Gilmar. Você foi nosso camisa 10 da rodada. Apenas continue. E vê se na próxima entrevista você chama a Janja. Estamos todos torcendo por esse feat. Só faz acontecer. E antes desse vídeo acabar, eu quero agradecer demais ao Roberto, ao Francisco, ao Jael e ao Armênio, que se tornaram membros fundadores ouro e cravaram seus nomes na história do meu canal. E eu realmente, de verdade, não sei como agradecer. Muito, muito, muito obrigada, galera. E um último recadinho, um bem importante. Quem forma o imaginário de uma geração, controla o futuro dela. Olavo de Carvalho passou décadas repetindo que nada está na realidade política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. A fórmula é simples. Antes de existir governo, existe narrativa. Antes de existir poder, existe a organização de ideias. Antes de existir eleição, existe o imaginário que diz ao povo no que acreditar. E a esquerda não precisou que ninguém explicasse isso. Ela simplesmente fez. Por mais de 40 anos, ocupou silenciosamente as universidades, as editoras, as escolas, os livros que os seus filhos levam para a sala de aula todo santo dia. A disputa não começou com votos, começou com mentes. E funcionou? Por décadas funcionou. Até que na eleição de 2018, um movimento que não deveria existir, existiu. Bolsonaro foi eleito sem marqueteiro, sem cúpula, sem conchavo com ninguém. Essa foi uma rachadura real em um sistema que já tinha 40 anos de construção. Mas, gente, rachadura sem registro se fecha. Se a imaginação vem antes da ação, e realmente vem, então não basta ter vencido nas urnas. É preciso vencer no imaginário. É preciso registrar, documentar, contar a história para as próximas gerações. E é exatamente isso que o Te Atualizei vai fazer. Em dezembro, vamos lançar o livro sobre a história do bolsonarismo. Um livro físico que vai estar nas livrarias, nas bibliotecas, no Brasil inteiro. Um documento real para que as próximas gerações entendam o que realmente aconteceu nesse país nas últimas décadas. Porque assim, o bolsonarismo não foi um acidente da história. Foi uma resposta de um povo que aprendeu a questionar os donos do poder. E eles não gostaram. Portanto, se você acha que esse projeto é importante, eu te convido a apoiar o nosso trabalho como membro fundador do Te Atualizei. Como membro fundador, você apoia o projeto, recebe o livro em casa no lançamento em dezembro, tem seu nome nos créditos dos meus próximos vídeos, acesse o Vitalício ao aplicativo e ainda participa das reuniões do Elite para a gente poder trocar uma ideia. Se você quiser e puder, basta acessar o site que lá tem tudo detalhado e você pode fazer parte desse registro histórico para o Brasil. Vou deixar o link fixado no primeiro comentário e o QR Code aqui na tela. Porque, gente, essa história é nossa e somos nós que vamos contá-la. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual foi o pior momento dessa turnê do Gilmar, na sua opinião? Porque foram tantos. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta.